A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus seja louvado na vida de cada um de vocês. Quero deixar uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações. Quero agradecer a você que sempre nos acompanha aqui na página do nosso Facebook, no YouTube, também no Instagram. Promessas de Deus aqui. Profecia do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, vai nos dizer desta maneira: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. O importante é observarmos aqui a promessa do derramamento do Espírito Santo sem distinção sobre toda a carne, é o que está escrito aqui. Por que foi uma promessa? Se é uma promessa é porque na época o Espírito Santo não vinha sobre todos. Ele descia dos céus de forma esporádica. O Espírito Santo só vinha realizar a obra do Pai na terra através de pessoas selecionadas. A começar, só recebia a unção do Espírito Santo quem Deus tinha um propósito sacerdotal, quem era profeta, quem era sacerdote, quem era rei e também sobre os juízes. Não vinha mais sobre outras pessoas, a não ser que Deus tivesse um propósito. Na confecção do tabernáculo, para que o tabernáculo fosse construído, Deus ungiu também mais algumas pessoas, como na arte, em como dominar ali a madeira, o bronze, o ouro, tá bom? O Espírito de Deus veio sobre alguns homens que também sabiam costurar até os vestidos dos sacerdotes, as indumentárias do interior do tabernáculo foi por revelação divina. E o Espírito de Deus colocou na mente deles o que ele queria e como que teria que ser feito. Fora isso, o Espírito Santo não vinha sobre todos. Mas aqui no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a gente vai ver que a promessa é abundante. Diz, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Esse derramar aqui significaria que quando o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, o protocolo ia ser quebrado. Não ia vir mais somente sobre reis, somente sacerdotes que iriam receber, não somente juízes, não somente profetas, mas era sobre toda a carne. Por que Deus prometeu? Podemos ler também uma referência maravilhosa aqui em Números, capítulo de número 11. Eu vou ler esse episódio aqui que aconteceu e você vai entender por que do derramamento do Espírito Santo. Eu vou te dizer biblicamente que foi o sonho de Moisés que Deus realizou. Diga-se aqui em Números capítulo 11, versículo 16 e 17 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e os seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. O fardo de Moisés estava pesado, a responsabilidade era muito grande. Moisés não estava dando conta, mas Moisés era ungido de Deus. Era um homem que carregava a presença de Deus. Moisés era cheio do Espírito Santo, porque Moisés, ele se encontrava com Deus na tenda
que ele fez para estar em comunhão com Deus sempre, sempre. E quando a gente não encontra Moisés na tenda, na literatura aqui, a gente vai ver Moisés no monte orando. Então Moisés era um homem cheio da presença de Deus. E Deus falou: Moisés, eu vou repartir da unção que eu coloquei sobre você com 70 homens, para você não levar a carga do povo sozinho. Agora veja a sequência da leitura, a partir do versículo 24, Números 11, 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e o pôs ao redor da tenda. Viu que Moisés tinha uma tenda? Ele não se apartava da presença de Deus. E foi na tenda que ele costumava ter intimidade com Deus, orar, falar com Deus. Enquanto Deus não descesse pessoalmente naquela tenda, Moisés não estava satisfeito. É por isso que Moisés realizou grandes sinais e maravilhas, por causa da presença de Deus. Veja o versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. 26 agora até o 29. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, o outro era Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos e que ainda não saíam à tenda. E profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade, profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus servos, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés disse-lhe, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo, aleluia, do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Moisés tinha um sonho, que não somente ele fosse cheio do Espírito Santo, mas que todo o Israel, todo o povo fosse cheio do Espírito Santo. Creio que este é o sonho de toda a liderança, de todo pastor, que todos os seus membros, todos os seus obreiros repartam, compartilhem da mesma unção que está na vida dele. Oh, que maravilha! Então, quando a Bíblia diz aqui que Joel profetizou, que Deus disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, este foi um sonho que Moisés teve. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e quem dera que o Espírito do Senhor repousasse sobre todos eles. Por que Moisés sonhou assim? Números 11, 29. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vinha sobre todos. O Espírito Santo só vinha de forma esporádica. Mas quando é que aconteceu exatamente o derramamento do Espírito Santo? Em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora veja que o derramar do Espírito Santo, aleluia, se cumpriu em Atos capítulo 2, ao ponto de Pedro tomar a palavra e explicar o porquê que estava acontecendo aquilo. Quando a gente lê Atos capítulo 2, versículo 14 em diante até o 18, a gente vai ver Pedro explicando acerca do derramamento do Espírito Santo. Veja, porém Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório,
e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, aleluia, e profetizarão. Veja que Deus falou com detalhes sobre toda a carne. Diz aqui que é algo abundante. O protocolo seria quebrado. Sobre toda a carne significava que agora o Espírito Santo não viria somente sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profeta, sobre juízes. Não, é sobre toda a carne, mas para quem quer. Para quem quer. O Espírito Santo vem somente sobre aquele que tem sede. Olha o que diz a Bíblia em Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja que o início do versículo 3 de Isaías 44 é: derramarei água sobre o sedento. Só bebe água quem sente sede. Só recebe poder de Deus quem ama o Espírito Santo. Só recebe o batismo com o Espírito Santo quem busca por ele. Só vai receber a unção sobrenatural de Deus nesses últimos dias quem está com fome, quem está com desejo de verdade. Mas quem está no superficial não receberá de forma alguma, porque o Espírito Santo não é para ser desperdiçado. Ele é muito especial. Por isso que Deus usa o profeta Isaías: derramarei sobre os sedentos. Aleluia. Eu te faço uma pergunta nesta hora. Você tem sede de Deus? Você tem sede do Espírito Santo? O salmista escreveu: assim como a corça anseia por água, eu tenho sede de ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sobre toda a carne. Olha a outra parte do versículo de Joel 2:28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Veja que, aleluia, sem distinção de sexualidade, é sobre homens e mulheres. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não tem distinção de sexualidade para Deus usar, seja homem ou seja mulher. O Espírito Santo de Deus virá sobre qualquer um que buscar a sua presença. E tem outro detalhe: quando fala sobre filhos e filhas, significa que o Espírito Santo é para a família. O lar também receberá o poder do Espírito Santo. Sobre filhos e filhas também tem este significado, que o Espírito Santo vai ser derramado antes do arrebatamento nas casas, nos lares. Até porque a igreja é a extensão da nossa casa, é a extensão do nosso lar. Se eu oro em casa, eu oro na igreja. Se eu falo em mistérios com Deus em casa, eu falo na igreja. Se eu sou íntimo de Deus na minha casa, a igreja apenas será o reflexo de como é a minha vida de comunhão com Ele na minha casa. Aleluia, 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 aleluia. Outra parte aqui de Joel 2:28. Vossos jovens e vossos velhos. Veja que Joel profetizou. Primeiro, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos. Por que velhos? Está falando que o Espírito Santo vai usar tanto criança, quando fala filhos e filhas, e também sobre os velhos. Diz que você pode ter passado da fase da infância,
pode ter passado da fase da adolescência, pode ter passado da fase da juventude, pode ter passado da fase adulta. Agora você poderá estar na última fase, que é a fase dos idosos. Ei, você pode até estar pensando que está na última linha de chegada, está quase partindo para a eternidade, Deus não tem mais nada com você. Está enganado, está enganado. Deus ainda tem propósito contigo. Deus ainda tem graça para derramar sobre você, até sobre os idosos. Não existe idade. Quando Deus quer usar, quando Deus quer operar, Ele usa criança, Ele usa adolescente, Ele usa jovem, Ele usa adulto, mas também usa idosos. O Espírito Santo, aleluia, o prometido a ser derramado, ele vem sobre todos. E sobre servas e servas, Joel 2:28. E sobre servos e servas, aleluia, glórias ao nome de Jesus, Joel 29. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo. Não há discriminação social quando Deus quer operar. Você pode ser empregado, você pode até não ser patrão. Servo aqui fala de empregado. Isso significa que o Espírito Santo quebrou o protocolo. Para aqueles que achavam que o Espírito Santo seria manipulado, seria produto só de quem era da classe alta, se enganou. O Espírito Santo usa tanto o rico, quanto de classe média, quanto o pobre. O Espírito Santo seria derramado como de fato foi. Em Atos 2 se cumpriu sobre toda a carne, aleluia, e diz sobre servos e servas, aleluia. Estou sentindo o poder de Deus aqui, aleluia. Sobre servos e servas, significa que, independente da sua classe social, não importa se você é rico, se você é classe média, se você é pobre, trabalha de empregado, ei, o Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer te usar. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E eu vou encerrar esta palavra aqui agora dizendo que o Espírito Santo, nesses últimos dias, quer batizar muitos crentes. Jesus quer batizar muitos crentes com o Espírito Santo. Jesus quer batizar muitos crentes com o Espírito Santo. Vou repetir novamente. Se prepare, porque está vindo aí uma chuva de avivamento na sua igreja. Você que está me assistindo, o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. Mas uma das promessas e um dos sinais da volta de Jesus também é o derramar do Espírito Santo. Está aqui declarado em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Pedro falou: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O avivamento, batismo com o Espírito Santo, curas, sinais e maravilhas, salvação de almas, sinal do arrebatamento da igreja. Agora, finalizando esta palavra, deixa eu chegar à conclusão e te dizer algo. Para que haja batismo com o Espírito Santo, tem que ter um candidato. Assim como também é realizado o batismo na igreja. Tem que ter um candidato, tem que ter um batizador e tem que ter a água. Tem igrejas que batizam no batistério, tem igrejas que batizam por aspersão e tem igreja que batiza no rio. Mas o importante é que tem que ter água. Aleluia! Deixa eu lhe dizer algo. Assim como no batismo na igreja tem que ter um candidato, um batizador e tem que ter a água para que haja o mergulho, aleluia, para ser batizado com o Espírito Santo. Quem é o candidato? É o crente que ainda não fala em mistérios, mas que deseja receber o fogo,
a glória que desce do alto. É com você que não é batizado com o Espírito Santo que eu estou falando agora. Você tem que desejar ardentemente, clamar até ser batizado. Quem sabe você vai ser batizado agora assistindo esse vídeo. Se você crê, recebe aí. Se o Espírito Santo colocou já na sua mente a língua que você tem que falar, toma posse, abre a boca, porque é o Espírito Santo que ensina a gente a falar em mistérios. Isso não é produto de pentecostal e não é loucura de pregador, não. Isso é coisa do Espírito Santo. Quem sabe você já teve a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo várias vezes e deixou de falar em línguas porque achou que estaria imitando alguém. Meu irmão, quem domina a sua mente é o Espírito Santo de Deus. Então por que esse medo? Então por que essa dúvida? Muitas portas estão fechadas na tua vida ainda. Talvez você não chegou ao santo ministério que almeja ainda, porque não é batizado com o Espírito Santo. E só falta isso para as portas se abrirem. Então, neste vídeo aqui, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo está te convidando agora, aleluia, a glorificar ao nome de Jesus e solte esta língua que ele já colocou na sua mente para você falar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Ezequiel 47, aleluia, eu encerro a palavra aqui agora, que um ser celestial aparece para Ezequiel e a partir do versículo 2 diz: e ele me fez sair pelo caminho da parte do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. O anjo mediu 1000 côvados e chamou Ezequiel: vem. Aquele ser celestial disse: vem, você está no seco, vem. Quando Ezequiel vem e obedece ao ser celestial, a primeira parte do corpo de Ezequiel que entra em contato com a água são os pés. Aleluia. Isso tem um significado espiritual muito forte. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, a primeira coisa que Deus transforma nos nossos hábitos é o nosso andar. Para onde nós caminhávamos que não alegrava o Espírito de Deus, agora nossas veredas são mudadas. Você não caminha mais para lugares que o Espírito de Deus não vai te conduzir. Quando Ezequiel tem os pés banhados pelas águas do rio, significa que o seu andar agora seria dominado de agora em diante pelo Espírito de Deus. E tem outro significado. Esse fato aqui de Ezequiel ter molhado os pés significa que é o início da caminhada. Você está no período da caminhada. Não falta um culto, quer estar todos os cultos na igreja, mas ainda é pouco. O ser celestial que convidou Ezequiel te convida nesta hora. Vem mais um pouco. Ele mediu mais 1000 côvados. Quando Ezequiel viu, as águas não estavam mais no tornozelo, estavam nos joelhos. Aí representa a fase que o crente não fica mais só alimentado por Deus, só de ir para o culto. Não. Ele agora está recebendo uma unção poderosa que faz ele dobrar os joelhos e ter vida de comunhão, vida de íntima comunhão com o Espírito Santo, ao ponto dele não dobrar os joelhos só em casa, aliás, só na igreja, mas ora também em casa. E a próxima medida, quando o ser celestial mede mais 1000 côvados, chama ele, Ezequiel então vai, as águas davam na cintura, e da cintura foi subindo para a parte lombar. E da parte lombar não dava mais para andar, porque se ele tentasse andar, a água ia chegar no nariz dele. Aleluia. Tem hora, irmãos, que o rio é tão fundo que se você tentar andar, vai entrar água no nariz. Aí o ser celestial falou: vem mais, Ezequiel, vem mais. Aí Ezequiel disse assim: não dá para andar. Água nos lombos, irmão, fala de estrutura. A unção de Deus, quando ela vem,
ela envolve todo o nosso corpo, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. O que representa a água nos lombos? Os lombos é a parte do nosso físico que suporta peso, estrutura. E Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, para nós cingir os nossos lombos com a couraça da verdade. Aleluia! Tem hora que, aleluia, não dá mais para andar sem revestimento, irmão. Acabou a fase de viver vazio. Agora é a hora de andar revestido no poder do Espírito Santo. Aquela fasezinha inicial que vivia só de comidinha leve acabou. Agora é jejum, oração, revestimento de poder. Aí Ezequiel disse, não dá mais para andar. Não dá, estou perdendo o meu domínio. Aí Ezequiel entendeu que tinha que mergulhar. Quando você mergulha, você está entregue totalmente nas águas. E eu concluo esta palavra aqui, neste momento, é que está faltando para muita gente, é só mergulhar, mais nada. Mergulhe neste oceano que é o Espírito Santo. Você que não é batizado ainda com o Espírito Santo, mergulhe nele esta semana. Dobre o seu joelho no seu quarto, tire 20 minutos de oração, faz um propósito com Deus essa semana e diga, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E eu creio que vai vir uma chuva poderosa de poder sobre a sua vida. Eu encerro esta palavra aqui dizendo que derramamento do poder do Espírito Santo é uma promessa de Deus que nasceu no coração de Moisés. Números 11, 29. Se você, aleluia, quiser tirar as suas dúvidas, leia lá Números 11, do 14 até o 29. Aí quando você lê Joel 2, 28, você vai ver que Moisés um dia sonhou com esse derramamento do Espírito Santo. Só que Deus abrangeu, Deus foi muito mais além. O Espírito Santo não ficou limitado a Israel, não. Foi prometido sobre toda a carne. Agora é no Brasil, na América, nos países América Latino, na Ásia, na África, no Oriente, no Ocidente, todos os 4 cantos da terra têm direito a receber o derramamento do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.